Bom, boa noite a todos. Nossa apresentação hoje irá falar da TV analógica versus a TV digital, a nossa matéria aí de princípios de telecomunicações. Nosso grupo aí formado pelo Diego Souza, pelo Reginaldo Medeiros, por mim, Renan, e pelo Renan de Aguiar. A TV analógica versus a TV digital. Não há do que se duvidar. O passo que abriu as portas para as transmissões de imagens foi a descoberta do selênio. Em 1817, quando o cientista sueco Jacob Berzelius descobriu e isolou o selênio, não sabia que também estava inaugurando a história da televisão. A tese descrevia um equipamento baseado nas propriedades fotocondutoras do selênio, que transmitia imagens à distância. Muitas foram as contribuições individuais de físicos, cientistas, autodidatas, empresários, ano após ano, década após década. Cada nova descoberta, um passo à frente, sempre o fio a mais na engenharia da transmissão. Um caminho desobstruído, uma pequena contribuição que rende uma nova gigantesca descoberta no futuro. Da pura e simples transmissão de uma imagem sem muita definição, até as suas primeiras experimentações, movimentações, adição de áudios e retransmissões. A discussão que toma conta dos centros de pesquisa, universidades e talvez até de mesas de bar é a grandiosidade da TV, sobretudo da TV moderna, interativa, de alta qualidade de som e imagens, a TV digital. Pode-se fazer um breve histórico do surgimento da televisão pelo mundo. Depois da descoberta do selênio, levou-se 25 anos para que alguém transmitisse uma imagem de um ponto a outro, por intermédio de fios, por telégrafos, como fez Alexander Bain em 1842. Mais de 30 anos após, veio a descoberta do efeito fotoelétrico e a exploração de cada ponto da imagem simultaneamente por George Carey. Foi quando Maurice Leblanc descobriu uma forma de burlar a continuidade da visão humana. Imagens repetidas sucessivamente em certa velocidade davam a impressão de movimento. A cada ano, década em lugares diferentes, davam-se as devidas contribuições para o surgimento da televisão. O alemão Paul Nipkow captou imagens divididas em pequenos pontos e reagrupou-as, utilizando um equipamento desenvolvido por ele mesmo. Era o disco de Nipkow. Então veio o tubo de raios catódicos, o iconoscópio, e as transmissões em grande distância de imagens em movimento, todos utilizando o princípio descoberto por Nipkow e seu disco. Já no século passado, em 1927, um garoto de 14 anos pensou em construir as imagens por meio de linhas formadas por um ponto percorrendo a tela e usou o tubo de raios catódicos para chegar à sua realização. Alexander Bain, máquina de telégrafos, a imagem à esquerda, telégrafo aí que foi muito usado nas comunicações, aí, principalmente nas linhas férreas, né, comunicando aí entre estações. E a imagem à direita, a câmara de selênio, do George Carey. Essa imagem é do Joe Logie Bard, em pé ao lado de seu transmissor de televisão de 1925 a 26. À esquerda de Bard, no caso, está Stock Bill, um manequim de ventríloco que foi escaneado pelo disco Nipkow giratório para produzir um sinal de imagem. Contudo, deixando de lado as explicações eletrotécnico-científicas, a história da televisão da forma em que conhecemos hoje começou a tomar forma a partir de 1930, quando começam as transmissões experimentais nos Estados Unidos. Em 1935, são oficializadas as primeiras transmissões na Alemanha e França, e em 1938 a TV chega à Rússia. Em 1939, as transmissões passam a ter uma frequência, uma programação regular. Foi assim que os primeiros aparelhos começaram a ser comercializados. Em 1939, se dá o serviço regular de televisão preto e branco.
nos Estados Unidos, acontecendo o mesmo som em 1952 na Alemanha. O sistema NTSC colorido é implementado no ano de 1954 nos Estados Unidos. Na Alemanha, em 1967, se introduz o sistema PAL. Em 70 surgem os videocassetes. Só colocando um adendo aqui nessa história, tem uma parte que fala aqui, ó, já no século passado, em 1927, um garoto de 14 anos pensou em construir as imagens por meio de linhas formadas por um ponto percorrendo a tela e usou o tubo de raios catódicos para chegar à sua realização. Eu li uma vez que a história desse menino, ela praticamente é uma história não muito conhecida, porque quem lançou a tecnologia que ele veio a descobrir na época foi uma marca chamada RCA. Nessa época da televisão, tudo quanto era tecnologia de imagem e áudio era dessa RCA. E eu li uma vez que essa RCA se apoderou dessa invenção desse menino e, em cima dessa invenção, lançou a televisão como se fosse ela, a inventora, né, da tecnologia. Eu não sei até que ponto essa história tem veracidade, mas eu li isso uma vez. Televisão no mundo. No campo da transmissão propriamente dita, assim como no cinema, as primeiras transmissões de TV foram feitas em preto e branco. O princípio do funcionamento da TV preto e branco se dá da seguinte forma: existe uma curva de luminosidade relativa da visão humana. A câmera em preto e branco enxerga a imagem conforme essa curva e cria um sinal eletrônico, conhecido como sinal de luminância, com faixa de frequências de 4,2 MHz. No cinescópio preto e branco, esse sinal reproduz as sensações de escuro e claro. No padrão americano M, usam-se 525 linhas por quadro e são transmitidos 30 quadros por segundo. Essa taxa de transmissão a 30 quadros por segundo seria o que nós conhecemos hoje por FPS, né? Frames per second, ou frames por segundo, que a gente chama de 30 FPS. Era a taxa de transmissão da época, né, nas colorações aí de preto e branco. Tá, aí estão as imagens do tubo catódico, né? À esquerda, à direita já um tubo, que a esquerda é uma imagem, né, desenhada. E à direita um tubo já construído já. Dando continuidade aí, a televisão no mundo, né? Eu só queria falar aquilo que o Renan acabou de dizer aí sobre a história do garoto de 14 anos, né? E a RCA ter meio que pegado a ideia desse menino, né? E comercializado, né? Aquelas imagens lá no slide 8 das TV lá que tem a TV, tem duas TV, né? Uma primeira lá é RCA, né? Se o Renan voltar ali, a gente vai ver. Essa daqui é a primeira, a primeira televisão comercializada no mundo. Foi essa RCA que comercializou ela, né? Foi essa empresa aí. E essa história que o Renan faz muito sentido, porque até hoje é uma briga muito grande de quem inventou, né? Tem outras marcas, né, que também lançaram televisões assim depois que a RCA lançou, e ela lançou praticamente junto ali, até onde eu li, estudei, foi mais ou menos isso, mas não tem assim você não encontra em lugar nenhum alguém que possa dizer assim, ó, esse foi a primeira televisão a ser comercializada, esse foi o primeiro cara, não tem assim um autor ao certo, entendeu? Por isso que o trabalho está bem baseado assim, que foi um conjunto de eventos, né, em décadas e décadas, até chegar à invenção da televisão, né, e o avanço que a gente vai ver da agora para frente, né. Continuando aqui o que o Renan estava falando, né, na TV a cores, o funcionamento se dá assim: o olho humano possui cones que funcionam como sensores predominantes para 3 cores primárias: vermelho, que atribui a letra R, red, vermelho em inglês, né? Verde, que é a G, green. Azul, que é B, blue. As demais cores são consequência das excitações proporcionadas das 3 cores primárias. A cama de cores tricromática cria 3 sinais, RGB.
cada uma com faixas de frequências de 4,2 MHz. E o osciloscópio a cores possui 3 canhões, que são excitados pelos respectivos sinais RGB. E aqui a gente tem uma figura, né? Ali na letra 1 você pode ver os cátodos, né? A figura ali na imagem que está marcando 2 e 3, você vê o feixe dos elétrons, né? E ali na frente, ali a 4, a tela, né, do tubo ali do osciloscópio. E a 5 ali, você vê ali no quadrinho mais elevado ali, mais expandido, né, as triades das cores RGB. Além do sistema NST criado nos Estados Unidos, tem também o SECAM francês e o PAL alemão. No final dos anos 80, começaram as primeiras movimentações sobre a televisão digital nos Estados Unidos. Em 98, realizaram-se as primeiras transmissões dessa nova modalidade. Em 1995, ocorreu as primeiras transmissões digitais na Europa e no Japão. No quadro abaixo, a gente vê a evolução da TV, né? Da transmissão analógica, né, de 65, né? Você vê aqui que dá início ali embaixo, você consegue ver as transmissões da Rede Globo no Canal 4 no Rio de Janeiro. Em 1969, transmissão via satélite. A primeira transmissão para todo o Brasil, também a conexão com diversos países. Em 1972, transmissão a cores. Tem um baile aqui que fala aqui sobre o que passou na televisão Globo, né, primeira geração, na primeira atração. E em 2007, a transmissão digital que a gente tem hoje em casa, né, imagem e som de alta definição com formato mais amplo. Durante o desenvolvimento, os padrões da TV analógica. Durante o desenvolvimento da televisão em preto e branco, foram criadas diversas normas. Uma delas era a dependência com a frequência da rede de energia elétrica local. Como nos Estados Unidos a frequência da rede elétrica era de 60 Hz, o processo para a transmissão de televisão deveria gerar 60 campos de imagem por segundo, para evitar o efeito de cintilação. A imagem seria formada por 525 linhas por quadro, formando por 2 campos, a 30 quadros por segundo, para dar a sensação de movimento. Essas características do sistema de transmissão de televisão norte-americana fazem parte das normas estabelecidas pela RMA, ou simplesmente M, que acabou sendo adotada por outros países com a mesma frequência de rede, como no Brasil e no Japão. Aí aqui a gente vê uma figura, né, da cintilização, né, que dá o Freak Save aqui, né, da melhoria de imagem, né, que não dá essa interferência aí. Países onde a energia elétrica é gerada com a frequência de 50 Hz, como a Alemanha, a Argentina e outros, principalmente na Europa, o sincronismo da imagem é formado por 625 linhas por quadro e 25 quadros por segundo, para dar a sensação de movimento. No final dos anos 60, foi a proposta da codificação PAL alemão, como forma de acabar com os problemas com cores identificadas no sistema americano. Vários países acataram a proposta durante a época. A França lançou o sistema SECAM, que utilizava a banda de 8 a 10 MHz, o que ficou impraticável em países como o Brasil, por exemplo, que utiliza banda não maior que 6 MHz. Como o Brasil utiliza o sistema M americano, foi preciso adaptar o PAL europeu para equipamentos já existentes no país e criou o PAL-M, com a resolução de 625 linhas e 29,97 quadros por segundo, utilizando frequência de energia próxima dos 60 Hz do padrão NTSC. Na Europa, com a frequência de 50 Hz, criou-se as denominações PAL-B, PAL-G, PAL-L. Na Argentina, Uruguai e Paraguai, utiliza a PAL-N. Próximo. O surgimento da TV digital. O surgimento da TV digital se deu em função do desenvolvimento da TV de alta definição.
No Japão e na Europa, há mais de 2 décadas, como o Japão sempre à frente, com programas de alta definição, porém em TV analógica. A TV digital é uma evolução da tecnologia, da TV atual, mas trata-se de algo muito mais complexo do que apenas isso. É uma plataforma de comunicação que baseia-se em tecnologia digital para transmitir sinais, com ganhos de qualidade de áudio e vídeo, aumentando da qualidade de programas de TV e as novas oportunidades de serviço, substituição da formação de imagens através de pontos por imagem, a partir da leitura de computação, bits, em 0 e 1. E por onde ele poderá ter acesso, além do que já é disponibilizado pelo sistema convencional da TV analógica, também ao que é de exclusividade da internet, só que com menos custo. Ela oferece ainda um leque imenso de canais à disposição, bidirecionamento, com oportunidade de interatividade direta entre receptor e emissor, comércio eletrônico, mobilidade e etc. Nos Estados Unidos, a movimentação em torno da TV de alta definição começou em 1987, com o reconhecimento por parte do governo e das emissoras da importância tecnológica e estratégica do serviço. Em 1991, a Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos estabeleceu os princípios gerais a serem observados quanto ao emprego da tecnologia digital. Foi proposto um sistema comum que aproveitava características individuais de cada proposta apresentada na época. Esse sistema foi recomendado pelo Comitê Consultor no final de 1995. Agora eu vou dar continuidade aí, né, Queijão? Eu falo que você vai no 16, eu vou terminar essa parte aqui e você entra na outra. Na Europa, a partir do final de 1991, as empresas transmissoras, as produtoras de equipamentos eletrônicos e órgãos reguladores começaram a discutir a formação de um grupo para examinar a viabilidade do desenvolvimento da televisão digital. Nessa época, foi feito um estudo sobre a viabilidade e a perspectiva da TV digital terrestre na Europa, introduzindo questões como fornecimento de serviços em diferentes mercados e consumidores ao mesmo tempo. No Japão, foi criado, em 1995, com o apoio do governo japonês, redes de TV, principais indústrias do setor, com o objetivo de digitalizar as transmissões de TV no país. O padrão de modulação adotado foi o europeu OFDM, e com o orçamento aprovado para ser usado no desenvolvimento da tecnologia foi de 30 milhões de dólares ao longo dos 4 anos. Aí você vê uma tabelinha dessa modulação, né, que foi estabelecida na Europa e adotado pelo Japão. Aí, Diogo, agora com você. Dando continuidade aí, né? No ano de 97, foi formado o DIBG, em cuja constituição estão presentes as mesmas entidades anteriores e também grandes empresas não japonesas. Seus principais objetivos são a promoção de intercâmbio de informações técnicas e a cooperação internacional. Somente em 99 foi criado o padrão japonês de TV digital, o ISDP. No Brasil, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram realizados testes em torno dos padrões já existentes pela ABERT. Já no governo Lula, em 2003, foi baixado o decreto autorizando pesquisas junto a universidades para verificar a viabilidade da construção de um padrão nacional, SBTVD, Sistema Brasileiro de Televisão Digital, com regras a serem cumpridas, se observando as necessidades de cada região do país. Em nova tecnologia, pelo fato de ser digital, permite a interatividade do sistema com o telespectador, que passa da passividade a uma atitude ativa frente às transmissões. A televisão digital permite a navegação na internet, o comércio eletrônico, a transmissão de programas on-demand e a comunicação através da TV.
A interatividade traz consigo a necessidade de retorno, ou seja, que a comunicação flua também no sentido do receptor ao emissor do sinal, diferentemente do que ocorre nas transmissões analógicas. Os sistemas existentes provém esse retorno através de linhas telefônicas comuns, porém, já há estudos no sentido de que ela seja feita via telefone celular. Esse sinal de televisão pode ser comprimido com outros sinais antes de ser transmitido. No receptor, todo o conjunto de sinais é descomprimido e convertido. Desta forma, na banda de frequências ocupada por um canal 6 MHz, no caso brasileiro, onde cabe apenas um sinal de televisão analógico, podem ser veiculadas diversas transmissões simultâneas. O sistema de modulação é o responsável pela alocação de um sinal de televisão, sempre de mesma largura, por exemplo, 6 MHz, como é o de uma emissora qualquer, em diferentes frequências do espectro. Aqui temos uma figura aí, né, que mostra a modulação com até 432 portadoras por segmento. Os principais sistemas de transmissão digital evoluíram dos padrões norte-americano, ATSC de 93 e europeu DVB de 93. No fim de 99, o Japão desenvolveu seu próprio sistema, como foi dito aí, né, o ISDB, a partir do padrão europeu. Com isso, existem basicamente 3 padrões de TV digital no mundo. O ATSC, padrão desenvolvido e adotado nos Estados Unidos para transmissão digital e broadcast, tem limitações e não é recomendado se é desejada a recepção móvel. Seu desenvolvimento foi pensado para operar com conteúdo audiovisual em alta definição, HDTV. A opção do consórcio ATSC garante a melhor resolução de imagem possível, ao mesmo tempo restringe a capacidade de transmissão a um só programa por... Os japoneses desenvolveram o ISDB, considerado mais avançado e capaz de englobar diversas mudanças ou serviços, porém, ainda não adotado por nenhum país. Foram feitos vários testes, onde foram comparados os diversos serviços, sistemas, e tecnicamente, este padrão apresentou a melhor performance. Pode ser usado pela recepção móvel, pode englobar serviços de TV para celulares, notebooks, etc. E é onde se baseia o sistema utilizado no Brasil. Padrão europeu, mais utilizado atualmente, o DVB trabalha com conteúdo audiovisual nas 3 configurações de qualidade de imagem. O HDTV 1080 linhas, o EDTV 480 linhas e o SDTV também 480 linhas, permitindo transmissão simultânea de mais de um programa por canal, uma média de 4, permitindo uma média de 4. Ele tem 3 subdivisões. DVB-T, utilizado para transmissões terrestres, o broadcast. O DVB-C, para transmissão via cabo. E o DVB-S, utilizado para transmissões via satélite. Aí temos uma imagem falando sobre o broadcast, né? As transmissões digitais devem ser regidas por regras técnicas para evitar a interferência em outros serviços de usuários do espectro eletromagnético, bem como deve ser homologada a tecnologia que garanta a qualidade do serviço, considerando-se aspectos de viabilidade econômica.
Nos Estados Unidos, as regulamentações acontecem a nível federal. No ano de 96, com a efetivação da nova lei de telecomunicações, a regulamentação ganhou força para centralizar a direção regulatória no caminho da criação de rápida competição na indústria. Foi realizada a regulamentação do cronograma para a implantação da TV digital, definida a quantidade de horas de transmissão digital durante o período de transição. Foi regulamentada ainda a recuperação, ao final da transição, do espaço espectral destinado ao serviço analógico. O continente europeu, representado pelos países membros da Comunidade Europeia, tem concentrado sua regulamentação de telecomunicações na direção de liberação dos mercados, tentando mudar o padrão histórico vigente de monopólio, estabelecendo a obrigatoriedade de constituição de autoridades regulatórias nacionais, cujas responsabilidades, contudo, têm um caráter subsidiário. Em geral, os reguladores europeus não têm atribuições sobre os segmentos de TV e mídia, cuja responsabilidade cabe a órgão do governo de cada país, se diferenciando do caso americano, priorizando no estabelecimento das diretrizes para regulamentação tecnológica, visando garantir a integração entre equipamentos usados ao longo da cadeia. No Brasil, as regras criadas ainda na Constituição e escolha do padrão a ser utilizados seguem as seguintes orientações: apresentar soluções voltadas para uma sociedade bastante desigual, na busca de promover a inclusão digital e social, fortalecer as redes de competência e aumento da base de conhecimento, reduzir a dependência tecnológica e substituição de importações de softwares e componentes, incentivar a produção de conteúdo regionais e locais e novas oportunidades de negócio para a geração de empregos, diminuir a dependência e inserir a ciência e tecnologia brasileira nos consórcios internacionais, criar o potencial de exportação de softwares e equipamentos, além de fortalecer a indústria nacional com produção de alta escala e criar novos mecanismos de suporte à cultura, educação e saúde. Seguindo aí, né? Temos o set-top box. Para se capturar as imagens com transmissão digital, será necessário que o aparelho receptor trabalhe com o mesmo sistema de codificação do emissor. Espera-se que, em breve, esses aparelhos já sejam comercializados totalmente para o sistema digital. Porém, o que vai acontecer com os aparelhos existentes atualmente? Para isso, será possível adquirir um STB ou um set-top box, que é um equipamento que é posicionado entre a TV e uma fonte externa de sinal, permitindo que o conteúdo enviado seja exibido na tela. Também chamado de receiver ou converter. O STB de modular decodifica e prepara o conteúdo que o usuário verá na tela. Em linhas gerais, o receptor STB recebe as informações no formato digital e converte para o analógico. É como um micro especializado, contém um ou mais microprocessadores rodando um sistema operacional Linux ou Windows. Tem memória RAM, o chip decodificador MPIG e outro chip para tratamento do sinal de áudio. Com o STB, o sinal ou as imagens no formato de alta definição estará garantido, sem os fantasmas, ruídos ou qualquer interferência. Contudo, convém lembrar que a interatividade que os sistemas europeus, japoneses e brasileiros utilizam não estão garantindo, muito embora, como é um micro, pode ter outro conjunto de aplicações instalados que permitam a interação entre o servidor e o cliente, ao qual damos o nome de middleware. Aí aqui temos a figura da imagem de um aparelho box, né, que seria o nosso conversor aí da TV digital para analógica, mostrando a parte de entrada de antena, as saídas
Você pode estar instalando um cabo HDMI, RCA e vários cabos que você pode estar utilizando para fazer essa conversão no aparelho digital para utilizar numa TV ainda analógica. Certamente a maior vantagem da transmissão em sistema digital é o fato de não haver perdas em termos de qualidade do sinal. Ou seja, o número de linhas horizontais no canal de recepção, mesmo em modo SDTV, é superior a 400 linhas, sendo idêntico àquele proveniente do canal de transmissão. Nos sistemas analógicos, em função das perdas, a definição dos transmissores, das TVs, dos gravadores, atinge na prática somente 330 linhas horizontais, ou seja, ocorre uma perda da ordem de 50%. É importante observar, contudo, que a transmissão digital de TV se propicia uma recepção sempre de alta qualidade. Existem condições de cobertura e robustez do sistema, muito mais críticas para fazê-lo. Na transmissão analógica, localidades distantes dos transmissores, com sinal fraco ou que enfrentam vários obstáculos no seu percurso, como morros ou prédios, podem exibir imagens cheias de fantasmas e chuviscos. Entretanto, essas mesmas localidades podem não acusar a recepção de qualquer sinal de TV digital. Se o sistema digital utilizado não possuir alta robustez ou não for cuidadosamente configurado. Observa-se que a transmissão digital de TV é binária, excelente recepção ou nenhuma recepção, tela negra, né? Todo mundo deve ter tido contato, se considerar alguma falha, geralmente a TV digital ela apaga a imagem e volta a imagem, diferente da analógica que ela dava chuvisco, nem falou que os fantasmas, ela borrava a imagem e depois voltava ao normal. A digital ela apaga, fica preta e volta a imagem que restabelece o sinal. Então ela não tem estados intermediários. A TV analógica envia um sinal dizendo ao canhão de elétrons como pintar as linhas da tela. Esse sinal se degrada com a transmissão, afetando os detalhes da imagem. Os aparelhos digitais enviam a mesma informação em séries de bits, linhas de dados, feitas de zeros e 1. A vantagem é que esses sinais digitais não se degradam, então a imagem fica muito melhor em um aparelho digital. Deve-se considerar também a fonte. Não importa quanto foi gasto em uma TV, a imagem só será tão boa quanto ao sinal da fonte do qual ele é recebido. Por exemplo, um DVD aparece melhor em uma televisão de excelente qualidade do que o sinal de uma antena de transmissão analógica aparece em uma televisão de alta definição, de excelente qualidade. Isso acontece porque a qualidade de sinal digital enviado para o aparelho analógico é muito superior ao sinal analógico enviado para a televisão de alta definição digital. Podemos, então, fazer a comparação diretamente em uma tabela. Aí, no caso dessa tabela, a gente tem uma comparação da qualidade de uma TV digital versus uma TV analógica. Um exemplo mais nítido que todo mundo vê e trabalha aí, que é no dia a dia, no caso da resolução. Analógico, aí no máximo 525 linhas, né? Aí na digital você pode trabalhar aí com 1080 linhas, no caso, exemplo aí de 1920 por 1080 pixels, HDTV. O mais simples, a imagem mais fraca seria o SDTV, que é de 640 por 480 linhas, que se for comparar com a analógica já é uma imagem muito melhor. Então temos várias comparações aí, no caso de principal que a gente percebe é a imagem, né? Mas temos vários outros aí. A questão do som também, que é da penúltima linha da primeira tabela aí, o som. No caso, antes seria no mono ou estéreo, agora a gente pode ter dobro digital, que é um som de excelente qualidade. Então, temos várias vantagens com a TV digital aí. A TV digital também, só fazendo uma adição aí, ô Xará, ela trouxe também um advento da criptografia da imagem. Isso aí permitiu, né, a venda, né, da transmissão, igual acontece com as TVs pagas, entendeu? Aqueles receptores de TV paga, Claro TV, Sky TV, entre outros, na verdade, ele recebe um sinal criptografado, no caso do satélite, ou a NET, que é por cabo, também recebe o sinal criptografado.
Então, se esse sinal não tiver uma descriptografação, ocorrer a descriptografia do sinal, a gente só vai ver uma tela preta também, entendeu? Então, é por isso que esses receptores de TV paga têm um encaixe de cartão, geralmente coloca um cartão ali, que é o cartão da sua assinatura, entendeu? Aquele cartão vai gerar códigos-chave a cada intervalo de tempo, onde esse código-chave é o que faz a descriptografia do sinal recebido. E aí sim podendo ser exibido a imagem como a gente vê. Sim. Concluindo aí, né, com tudo que foi dito, né, a TV digital já é uma realidade nos 4 cantos do mundo, em alguns países aí iniciando, outros em fase muito avançada, mas já é a realidade do mundo, né? A analógica já era. A previsão é que o Brasil, nos próximos anos, seja de transição entre o sistema analógico e digital, no caso que a gente já está aí, que já está praticamente mudou praticamente tudo aí, né? Muitos ainda trabalham com os receptores para fazer a conversão, né? Que muitos têm a televisão ainda com baixa qualidade. E até na época o governo fez uma doação, né? As pessoas aí, para quem tivesse baixa renda, alguma coisa do tipo, eles foi feita uma doação de aparelhos, box, para estar fazendo essa conversão aí. Então, como toda novidade, assim como a TV colorida, frente a preto e branco, pouco a pouco, fabricantes, emissoras, lojas e a população vão se adaptando ao novo formato. Espera-se que, com a complexidade do novo sistema, formas regulamentadoras façam com que os conteúdos possam fazer valer o ideal de televisão, a promoção da educação, culturas locais, problemáticas das sociedades, etc. E como foi falado aí, só foi aumentando a qualidade, então só temos a ganhar com esse sistema novo, com essas novas transmissões, e é o futuro, né? Daí para melhorar. O sistema digital, ele, a partir do. Já vem um tempo, já ele só vem, como você disse, né? Ele só vem melhorando a qualidade, aí, a resolução da imagem recebida, né? Até então a gente conhecia só o HDTV, depois veio o Ultra HD, depois o tal do 4K, o 8K, então só vem trazendo mais qualidade de imagem mesmo, né? E a tecnologia tanto assim, dos equipamentos, né, que a gente foi falar, da recepção e da transmissão, né? Tem que estar tendo que trabalhar junto, né? Tá atualizando as televisões, os sistemas de transmissão estão atualizando para conseguir ter o encaixe de sintonia, né? Se você faz investimento numa televisão top e você não tem qualidade para, se for ver uma parte de TV, você não tem uma qualidade boa para estar assistindo. Ou o contrário, né? Se o receptor receber uma transmissão 8K e você mandar para uma TV de tubo. Também. Aí você pode. Sim, né? Resumindo aí, né? A televisão aí analógica, né? Vai virar peça de museu logo logo. Essa tecnologia digital ela só tende a crescer cada vez mais. Então, eu acredito aí que muito pouco, bem sim, rápido, vai se digitalizar tudo digital. Tanto que o sinal analógico já foi desligado, né? O sinal analógico de televisão já foi desligado, então Isso mesmo. Só vai sobrar mesmo a TV digital mesmo como fonte aí de imagem e entretenimento, né? É isso aí. E a gente fecha a nossa apresentação aí sobre TV digital e analógico.